Estamos de volta, agora 12h59, o senhor pode ficar à vontade, doutor José de Abreu já está aqui, diretor da Primeira Regional de Saúde, quase nosso sócio já aqui, né, doutor? A gente sempre abusando do senhor aqui para trazer essas informações tão importantes para a gente nesse período. Primeiro, boa tarde para o senhor, muito obrigada por ter aceitado mais uma vez nosso convite. Boa tarde, Diana, boa tarde a todos que nos assistem, é sempre um prazer estar aqui na TV, é um espaço muito importante para nós, porque nos possibilita uma conversa e um diálogo permanente com a população aqui do litoral, né? Estará sempre aberto o espaço, doutor, com certeza. Eu sempre agradeço essa oportunidade. Tá certo. Antes da gente começar a responder até dúvidas dos telespectadores, quero trazer aqui o boletim da Covid-19, os números divulgados pela CESA nas últimas 24 horas, esse boletim que saiu ontem à tarde, né? Então, só para que os novos casos, né? Em Guaraqueçaba e Antonina não tivemos novos casos, Guaratuba 11, Matinhos 5, Morretes nenhum, Paranaguá 61, Pontal do Paraná 20, total do litoral é de 97. Novos óbitos, também não tivemos novos óbitos registrados pela CESA nas últimas 24 horas. Se a gente for olhar o boletim do regional é um pouco diferente disso, mas ocorre aquele tempo natural que ocorre entre a divulgação do Hospital Regional para a divulgação da CESA. Em Curitiba são 187 novos casos e uma nova morte. Então, doutor, essa é a situação do nosso litoral. Nos últimos dias a gente tem visto uma taxa muito elevada de casos, ainda se vê essa transmissão ocorrendo em massa, mas qual é a nossa situação hoje, como litoral do Paraná, como região, como regional de saúde? Acho que é importante a gente lembrar, Diana, que nós estamos ainda vivendo o período da pandemia. Consequentemente, vai continuar havendo variações na ocorrência de casos. Esses dados que foram mostrados aqui indicam que ainda o litoral tem uma razão de transmissão importante e os casos vêm acontecendo. Mas um dado positivo que tem nesse quadro que você apresentou é que nós temos uma redução substancial no número de óbitos aqui. Isso, em parte, se dá pelo cuidado que a população está tendo com o uso de máscara, distanciamento, a gente vê que essa é uma prática que as pessoas mantêm, mas também porque nós conseguimos atingir boas coberturas vacinais já aqui no litoral, né, que evita não necessariamente a ocorrência de casos, mas ela reduz muito as formas graves dessa doença. Então, quando a gente vê no Paraná inteiro uma redução proporcional no número de óbitos, nós associamos isso principalmente na população acima de 50 anos, que já tem uma boa cobertura vacinal, a vacina que está aí. Doutor, hoje no Hospital Regional, qual é a situação? A gente tem visto que os hospitais do estado ainda estão com uma ocupação muito alta, acima de 90%. Como é que é a nossa situação no Hospital Regional hoje? Nós continuamos tendo uma taxa de ocupação bastante elevada no hospital, não só aqui no litoral, como em todo o Paraná, né? Mas, felizmente, Diana, nós estamos observando progressivamente nas últimas 2 semanas uma redução, não exatamente na taxa de ocupação, mas principalmente nas filas de espera. O estado do Paraná tem hoje, entre a rede pública e privada, cerca de 5.000 leitos para atendimento de pacientes Covid, tanto clínicos quanto de UTI. E nós tivemos, durante o mês de março ainda, em maio, entre março e maio, cerca de até 6.000 pacientes demandando esses 5.000 leitos. Olha, se você tem 5.000 leitos e tem 6.000 doentes, haviam pessoas que estavam aguardando a transferência para os hospitais em períodos muito longos. Um exemplo disso era o que estava acontecendo aqui no litoral, que nós tínhamos, por exemplo, aqui o hospital muito nos ajuda, o hospital de campanha aqui de Paranaguá, mantendo em média 12, 14, até 17 pacientes variando aí, né? Aguardando até por 5 dias no leito. E hoje
felizmente nós não temos pacientes em fila de espera. Então, houve uma melhora nesse perfil, então atribuímos isso em parte à vacinação, né? Mas devemos ficar em alerta, porque vem esse período de frio, hoje um dia muito frio aqui, as pessoas normalmente vão para ambientes protegidos, fechados, e o risco de transmissão pode aumentar. Sobre isso que eu queria conversar também, doutor. A gente vinha de um período mais quente, né? O litoral paranaense tem um inverno mais quente do que o de Curitiba, por exemplo, onde as temperaturas são mais baixas, e agora a gente vê essa redução na temperatura, a temperatura chegou hoje, acho que 7, 8 graus. Então, isso preocupa autoridades de saúde quando a gente tem um inverno rigoroso pela frente? E por que isso preocupa? Nos preocupa muito, porque a condição do frio, da baixa temperatura, ela predispõe a uma condição de imunossupressão. Então, há um risco maior de transmissão de doenças durante o período do inverno. Aquilo que a mãe fala pra gente, que se você pegar o frio e não tiver agasalhado, então é verdade mesmo. Verdade. O corpo fica com a imunidade mais baixa se a gente pegar o frio. Então, além disso, é um período em que as pessoas, por essa natural proteção, procuram ficar em espaços mais confinados, com janelas fechadas. Isso permite a transmissão viral. Isso sempre acontece. Todo ano nós tínhamos essa condição, só que agora agravado pela presença do vírus da Covid e das suas novas variáveis, que são adaptações que aumentam a transmissibilidade. Por isso que o inverno é um período que a gente recomenda rotineiramente a vacinação contra a gripe, né? Infelizmente estamos com uma baixa cobertura aqui no litoral, mas então vacinação contra a gripe. E agora, com o advento da Covid, é mais um fator de risco que se soma a esse já conhecido. Então, lembrando dos velhos ensinamentos da nossa mãe, a proteção contra o frio, um agasalho, uma boa alimentação e evitar ambiente confinado são medidas extremamente importantes e que ajudam a reduzir o risco da transmissão das gripes em geral e principalmente da Covid. Certo, doutor, eu creio que em uma última entrevista que nós tivemos com esse tempo maior, como é o caso de uma entrevista em estúdio, foi na época do verão, a gente ainda na expectativa de se aprovaria uma vacina, se não aprovaria. Agora a gente já tem um período aí onde algumas pessoas foram vacinadas, alguns locais onde são feitos estudos. A vacinação já é um sucesso, essas vacinas que foram aprovadas, até para serem usadas aqui no Brasil mesmo, já são um sucesso. A gente pode dizer que elas deram certo, porque elas vieram e realmente cumpriram seu papel? Olha, eu ontem fiquei emocionado vendo lá em Wimbledon uma homenagem que os torcedores ingleses fizeram para aquela cientista, né, que desenvolveu a vacina da AstraZeneca. Então aquilo é um reconhecimento da validade e da importância da vacina, porque talvez as pessoas não tenham percebido, mas o que havia lá era um ginásio lotado e as pessoas sem máscaras, lá na Inglaterra, mostrando então essa vitória da ciência, a importância e eficácia da vacina. Felizmente, né, nós estamos bem como você lembrou, em dezembro nós conversávamos sobre a possibilidade da chegada da vacina, né? Então hoje a gente já começa a observar estudos que mostram que qualquer uma dessas vacinas que estão disponíveis aqui para o Paraná, no caso são 4, né? A Pfizer, a Janssen, a Coronavac e a AstraZeneca, todas elas têm se mostrado muito efetivas na redução do risco de morte das pessoas e da apresentação de formas graves. Então, infelizmente, acabaram vindo outras variantes do vírus que ainda precisam ser testados em relação ao valor de proteção dessas atuais vacinas. Mas o que fica delegado nesse momento é que nós já dominamos o vírus, já conhecemos a sua estrutura. Então, o que pode acontecer com o vírus da Covid é o que já acontece
com o vírus da gripe. Então, todo ano, talvez a gente tenha que repetir as vacinações, incorporando antígenos que combatam essas novas variantes que estão aparecendo aí, mas eu acredito que daqui para frente esse é um assunto que será parte de um passado. Aqui no Brasil mesmo, alguns municípios chegaram a imunizar toda a população para realizar estudos, né? Sim. Inclusive, creio que foi com a Coronavac, se eu não estou enganada também com a AstraZeneca. Como é que foi o resultado, ou como é que foi o andamento desses estudos aqui, doutor? Todos os trabalhos que estão sendo publicados a partir dessas experiências mostram duas coisas que são importantes quando se fala em vacina. Primeiro, que elas são seguras. E segundo, que elas oferecem algum nível de proteção. Nós estamos vivendo uma situação interessante aqui no litoral. Nós conseguimos avançar mais em alguns municípios, como aqui em Paranaguá, em função de alguns grupos específicos que foram vacinados, e a gente já conseguiu ter boas coberturas em populações até acima de 40 anos. Não é uniforme, porque há municípios que ainda não conseguiram isso, mas o que a gente já observa? Uma mudança no perfil da mortalidade. Ou seja, as pessoas acima de 50 anos, 60 anos, que no começo da epidemia eram a nossa grande preocupação, hoje eles proporcionalmente já têm sofrido formas graves e mortes de uma forma menos intensa do que no início da pandemia. Então, todos os dados que estão disponíveis aí no mundo indicam claramente que a vacina está cumprindo com o seu papel, que é garantir segurança na aplicação, sem efeitos graves, e proteção para as pessoas, que é aquilo que a gente mais espera, né? Agora, doutor, um momento muito aguardado que a gente viu chegar nos Estados Unidos, também em alguns países da Europa, é o momento da retirada das máscaras, da população poder circular nas ruas sem as máscaras também, né? Como o caso da partida de tênis no estádio, sem a máscara, numa grande aglomeração. Qual é o período da gente não estar pronto ainda, né? Como é o caso daqui, por exemplo, né, do litoral paranaense, nós não estamos prontos para essa retirada da máscara. E qual é o período da população já se achar liberada e se autoliberar do uso da máscara, achar que já não precisa mais porque já tem uma primeira dose da vacina, ou porque de repente dentro de casa já o mais idoso já está com as 2 doses? Qual é o perigo disso, doutor? Então, Diana, temos que ter ainda alguns cuidados. Primeiro, que hoje no Paraná nós já temos mais de 50% da população com uma dose e aqui no litoral mais de 65% da população com uma dose. Mas não está completo o esquema vacinal. Por quê? Porque a população precisa retornar para tomar a segunda dose, né? Então, essa é uma condição necessária de que a gente atinja, segundo os estudos que estão indicados aí, uma cobertura com 2 doses de cerca de 75% da população. Então, a partir desse momento, nós teremos, conforme as observações que têm sido feitas em outros países, segurança para poder voltar a uma vida normal, né? Menos protegidos, né? Eu acho que alguns cuidados ficarão permanentemente. A lavagem das mãos, o cuidado com a desinfecção, são boas práticas de saúde pública que protegem contra muitas doenças, né? O uso da máscara, por exemplo, ele pode nos ajudar no enfrentamento da tuberculose, que aqui no litoral, por exemplo, tem uma relevância muito importante, né? Então, eu acredito que nós ainda vamos ter um tempo que acredito que leve ainda até o final desse ano. O Ministério da Saúde tem informado, que é o provedor de vacinas, de que até o mês de setembro ele pretende disponibilizar vacina suficiente para que a gente vacine todos os grupos prioritários, que são a população acima de 18 anos, né? Eu acredito que isso seja possível, porque vários países do mundo que dominam a tecnologia e que tinham grandes centros produtores de vacina, já quase que vacinaram a totalidade da sua população. Vejo o exemplo dos Estados Unidos, com o presidente Biden oferecendo para os países latinos aqui cerca de 75 milhões de doses da Pfizer, né?
A China acaba de vacinar 500 milhões de habitantes que estavam ainda em grandes centros urbanos. Então, esses produtores mundiais vão disponibilizar mais vacina e acredito que a gente vai conseguir progredir nessa velocidade. Mas a vacina é essencial. Sem a vacina e sem esses cuidados enquanto a vacina não chega, infelizmente a gente não vai conseguir se livrar rapidamente da máscara e de toda essa restrição em estar junto, abraçar e ficar com quem a gente quer, né? Certo, doutor. Agora, uma polêmica que surgiu nos últimos dias foi com relação a Paranaguá estar muito avançada na vacina, então o governo cogitou distribuir de maneira diferente as doses para os outros municípios, para que todos os municípios igualassem essa faixa etária. A gente já tem uma resposta de se isso se confirma mesmo. Paranaguá vai passar a receber um número proporcional menor de vacinas do que os outros municípios ou não? Essa questão gerou assim frustração, tenho certeza, e ao mesmo tempo empenho para que as vacinas não reduzam o seu número. Paranaguá, em particular, ele tem características muito importantes, né? Faz fronteira com o mundo, tem o segundo maior porto brasileiro, então aqui há uma exposição muito frequente da nossa população a esse contínuo fluxo de pessoas que entram e saem da nossa cidade. Contudo, nós não podemos pensar em ter apenas algumas cidades com boas coberturas, porque com esse risco de novas variantes, o risco de reinfecção, desde que venha uma nova variante, é muito grande para toda a população. Então, quando a gente olha as 7 cidades do litoral, por exemplo, Paranaguá, Antonina e Guaraqueçaba estão muito avançados. O Guaraqueçaba vacinou 100% da população alvo, né? Paranaguá não chegou a tanto. Então, com a falta de vacina, essa foi uma discussão que foi trazida pelo conjunto de todos os prefeitos do Paraná, à Secretaria de Saúde, de que deveria haver, passados os grupos prioritários, uma certa equidade na distribuição de vacinas. Fazer equidade é sempre um problema muito sério, porque quando você faz uma política distributiva, que é só distribuir para as pessoas, é muito fácil. Agora, quando você tem que redistribuir, é ruim, porque alguns serão prejudicados. O que nós pensamos aqui em relação ao litoral? De que a vacinação que se fez com muita competência, com muita eficiência por parte de todos os gestores aqui, que ela tem que ser mantida, né? Eu defendo que a gente continue recebendo vacinas na mesma proporção de outras regiões do estado. Então, nós, eventualmente, temos algumas categorias que fizeram com que avançasse a vacina. O fato de ter recebido para os portuários, que são 13 mil portuários aqui, né, vacina para toda essa população, fez com que parte de vacina pudesse ser adiantado um pouco, que veio para toda a população de 18 a mais anos, né? Assim como também os ribeirinhos. Só que a partir de agora, nós ainda temos que vacinar a população especialmente abaixo de 50 anos, e a gente espera que as doses de vacina que cheguem sejam suficientes para a gente não reduzir esse fluxo e que a gente possa rapidamente vacinar toda a população. A preocupação do nosso secretário, do Beto Preto, ele inclusive se manifestou aqui num blog para algumas pessoas, é de que a gente tem que ter muito cuidado nesse momento. Primeiro, saber que o governo do estado está fazendo um grande esforço para que venha mais vacina do Ministério da Saúde, né? E, segundo, nós não abandonamos os princípios epidemiológicos, ou seja, as regiões do litoral, as cidades de fronteira do Paraná, como Foz do Iguaçu, merecem sim uma observação diferenciada por essa característica de enorme circulação e de que a gente tem que manter essas áreas protegidas, porque aqui é um canal de escoamento, né, da economia paranaense, e há uma preocupação com que isso se mantenha. Então, essa questão que foi precipitada por alguns prefeitos que acharam que estavam nos utilizando
como exemplos de quem adiantou muito na vacina, quando na verdade nós adiantamos porque tivemos que proteger grupos muito expostos, né? Essa conversa tem que ser levada para um outro patamar de um entendimento político e que, ao mesmo tempo que se distribua a vacina para algumas regiões do Paraná que estão atrasadas em relação ao litoral, por exemplo, que a gente não retire vacinas do litoral. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelo bate-papo. Queria ter mais um pouco de tempo aqui, mas infelizmente, né, a gente cumpre a programação. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo até aqui esclarecer nossas muitas dúvidas. Obrigado, Diana. A gente conversou com o doutor José de Abreu, ele que é diretor da 1ª Regional de Saúde.